Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 20 horas e 58 minutos. No Brasil, 16 e 58 desse sábado, 12 de março de 2022. A BTC claramente está desenhando aqui no semanal uma figura triangular que deve redundar numa explosão ascendente forte que vai levá-la para o patamar em 80 mil dólares. Olha o squeeze aqui abrindo uma barra de arrefecimento desse ímpeto vendedor no semanal. E é isso que a gente já vem propalando há muito tempo aqui no canal, esse retângulo de acumulação que fica mais claro nesse outro gráfico aqui, ele vai se esgotar já nos próximos dias para a gente dar desdobramento a essa pernada que vai levar a BTC para no mínimo 80 mil dólares, podendo bater 100 mil dólares. Gente, tem muita coisa acontecendo no mundo. Essa hecatombe que foi a invasão da Rússia sobre a Ucrânia está tendo uma repercussão no sistema financeiro internacional brutal. É Bretton Woods 3, sim. A gente está vendo a reescrita da história do sistema financeiro internacional. O que está acontecendo hoje é só comparável ao fim do padrão ouro em 1971, quando Nixon desvinculou o dólar da sua paridade com o ouro e fez a onça de ouro explodir. O ouro subiu de 35 dólares para 800 dólares. E é mais ou menos uma movimentação, é um nível de revolução proporcional a essa que a gente está presenciando. A União Europeia avisou que essa crise energética está obrigando a União Europeia a regulamentar o mundo cripto também, com mais rapidez do que a gente imaginava. A União Europeia avisou que, em razão dessa mega crise energética pela qual os europeus vão ter que passar a partir de agora, com o bloqueio do gás natural e do petróleo russo, eles vão apertar o cerco contra os criptoativos que se valem da confirmação das transações por prova de trabalho, por Proof of Work, porque existem duas grandes classes de ativos cripto. Aquelas que confirmam as transações por Proof of Work, que é prova de trabalho, cuja mineração depende de placas de computação solucionando equações ultra complexas e consome muita energia, já que no começo da mineração da BTC, você confirmava lá uma transação até minerando através de um notebook. Hoje você precisa de placas especializadas resolvendo equações gigantescas e que impõe um gasto energético brutal. E vocês têm a outra classe de ativos que não confirma através de Proof of Work, e sim através de prova de estaca, em que o validador deposita uma estaca. Se ele não cumprir os protocolos, ele perde a estaca depositada, que é o Proof of Stake, que gasta muito pouca energia elétrica, porque é uma validação totalmente descentralizada. E isso tudo está mexendo muito com o mercado cripto. Essa guerra, essa invasão russa sobre a Ucrânia, ela não está impondo consequências não só no cenário geopolítico mundial, mas também essas consequências vão muito além. Na verdade, o Vladimir Putin está travando uma mega guerra financeira internacional contra os Estados Unidos, já que ele sabe do quão sensível estavam as contas públicas norte-americanas, com déficits sucessivos escalando para uma relação dívida-PIB completamente insustentável. Agora o teto da dívida foi aumentado mais uma vez em 1,5 trilhão de dólares, né? E que inclui inclusive uma ajuda para a Ucrânia. E tudo isso aliado à movimentação que a Rússia vinha promovendo nos últimos anos. Isso aqui é o gráfico que mostra o aumento das reservas de ouro em milhares de toneladas da Rússia desde 2016. Então vocês vejam que a Rússia estava meio que se preparando para esse crash financeiro que ela está impondo ao mundo. E isso é um tiro na cabeça do King Dólar, do Rei Dólar, porque quando uma divisa deixa de ser a contrapartida para a aquisição de commodities energéticas, ela perde essa característica de reserva cambial do planeta. É isso também que o Putin está mirando. Claramente, quando a gente vê que de 2016 até 2019,
as reservas, esse gráfico vai até 2020, né? As reservas de ouro da Rússia em milhares de toneladas subiu de 1,49 em milhares de toneladas, 1.498 toneladas de ouro, para 2.119 toneladas de ouro. Ou seja, é clara a movimentação do Putin no sentido também de produzir uma hecatombe no sistema financeiro internacional para que uma nova divisa passe a ser considerada a reserva cambial do planeta. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. A gente está, além de estar presenciando o fim do império do dólar norte-americano, a gente está presenciando uma nova configuração geopolítica no planeta, em que a gente vai ter um mega bloco Rússia-China em contraponto ao Ocidente, zona do euro e Estados Unidos da América. Tudo isso deixou os mercados financeiros muito nervosos. Os indícios de que vem uma mega recessão pela frente são brutais. O colapso na curva de juros nos Estados Unidos, onde as taxas de juros de curto prazo ficam maiores que as taxas de juros de longo prazo, é um indício mais latente de que vem uma mega recessão por aí. E agora com uma característica muito interessante: o Banco Central norte-americano muito pouco pode fazer para poder criar estímulos contra essa nova mega crise que vem por aí, justamente porque essa crise ela tem como estopim dela justamente esse remédio que agora vai ser um veneno, que são essa expansão quantitativa ad infinitum do Banco Central norte-americano, que está repleto de shit coisas no seu balanço patrimonial. E agora, nessa mega crise que vai vir, ele não pode fazer muita coisa, já que a inflação vai disparar, e é uma inflação perigosa, porque é uma inflação de custos e não uma inflação de demanda. Simplesmente o custo está muito alto para se produzir bens e serviços. Na inflação de demanda, a demanda agregada supera a oferta agregada. Na inflação de custos, a demanda fica equalizada com a oferta, mas acontece que o custo de produzir explode justamente porque não há uma correlação de valor entre o custo de produção de bens e serviços e o valor do dinheiro, que está vendo uma expansão monetária infinita, com uma impressão de dinheiro infinita, e o mercado vai reprecificar forte o valor do dólar norte-americano. E isso tudo para o mundo cripto, esse mega colapso que a gente está vendo o começo dele, né? Porque essa crise vai longe ainda. Ele pode e vai redundar em sérios benefícios para o mundo cripto, não só em nível regulatório, porque agora a União Europeia vai ser obrigada a regulamentar as criptos, justamente porque muitas delas, inclusive a Bitcoin, gasta muita energia, e isso agora, a energia passa a ser um calcanhar de Aquiles na Europa, na zona do euro, mas não só por isso, mas também em virtude dessa hecatombe financeira internacional, que vai colocar o dólar na berlinda, e é muito provável que esse mega bloco que está se formando sob os nossos olhos de Rússia e China, em contraponto ao Ocidente, vai impor uma nova ordem mundial. Porque já que se os russos e os chineses eles impõem a venda de commodities energéticas não contra o dólar norte-americano, mas exigindo uma outra contrapartida, é muito provável que essa nova contrapartida seja o fiel da balança em termos de reserva cambial planetária, em que o dólar vai perder o seu trono e algo vai entrar no seu lugar, já que o poder não admite vácuo, é sempre imediatamente preenchido pelo seu subsequente. Então, gente, muita coisa acontecendo. A BTC, eu ouso afirmar que caminha forte em direção a essa pernada impulsiva que vai levá-la para a estocada final dessa onda 3 no semanal entre 80 e 100 mil dólares. E todos esses elementos geopolíticos e financeiros me fazem ter cada vez mais convicção de que a caminhada da BTC em direção a $1 milhão está cada vez mais clara e evidente, não só em razão dos fatos, mas também
por conta do respeito fiel a essa grande grade curvilínea de expansão logarítmica da BTC, que é um ativo que padece de colapso de oferta, e se houver uma explosão de demanda, não é possível produzir mais BTCs do que as que são produzidas a cada bloco confirmado a cada 10 minutos. Ou seja, é um ativo que padece de um colapso de oferta, não é como o ouro ou o petróleo, em que você pode aumentar a produção se há uma explosão de demanda. Mesmo o petróleo leva algum tempo, é o que a gente está vendo nesse presente momento. A Arábia Saudita não pode simplesmente dobrar a produção, porque isso exige investimentos de pelo menos um médio, longo prazo. E enfim, a BTC ela não é passível desse tipo de movimentação. Se houver uma explosão de demanda, não é possível produzir mais BTCs do que aquelas que são produzidas a cada 10 minutos quando é confirmado um bloco. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que segue desenhando uma grande figura triangular aqui no semanal e vai se desdobrar numa pernada impulsiva para romper a VWAP mensal aqui nessa grande banda de VWAP mensal, migrando de volta para a banda superior e dando seguimento a essa pernada impulsiva que vai fazer ela estressar uma dessas uppers aqui, dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. Vejam que aqui no MACD, ó, a gente já está em vias de criar uma amplitude ondulacional compradora. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Algumas altcoins já estão meio que explodindo, tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise, fiquem à vontade, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.